A questão sobre a existência de um Deus verdadeiro e a diversidade de religiões é um dos temas centrais da filosofia da religião. Muitas vezes, argumenta-se que, se houvesse um Criador único e verdadeiro, não deveriam existir múltiplas crenças e visões conflitantes sobre sua natureza. Se Deus realmente quisesse que a humanidade o conhecesse, não deveria ele se revelar de forma incontestável. Essa objeção, por mais válida que pareça à primeira vista, parte de pressupostos que merecem ser analisados com mais profundidade. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo e nos ajudando a bater a meta de 3.000 curtidas. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Um dos pontos centrais dessa discussão é a liberdade humana. Se Deus impusesse sua presença de forma tão evidente que ninguém pudesse negar sua existência, a fé ainda seria genuína. A liberdade de crença seria preservada. Imagine uma situação na qual um governante se faz presente em cada momento da vida de seus súditos, assegurando que todos o reconheçam e sigam suas ordens. Esse cenário, longe de inspirar amor verdadeiro ou lealdade genuína, resultaria em submissão forçada. A liberdade de escolha desempenha um papel fundamental na relação entre Deus e os seres humanos. Diferentes religiões podem ser vistas, em parte, como reflexo dessa liberdade. A humanidade busca compreender o divino de maneiras variadas, influenciada por fatores culturais, históricos e filosóficos. A existência de múltiplas religiões não prova a inexistência de Deus, mas pode ser um sinal de que ele concedeu às pessoas a capacidade de explorar e interpretar sua presença de formas diferentes. Além disso, se Deus se revelasse de maneira absolutamente indiscutível, eliminando qualquer possibilidade de dúvida, as pessoas o seguiriam por amor e convicção ou apenas por obrigação. A coerção jamais poderia resultar em uma relação autêntica. O amor verdadeiro só existe onde há escolha, e é justamente essa escolha que torna a fé significativa. Esse conceito é belamente ilustrado pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele conta a história de um príncipe que se apaixona por uma jovem camponesa. Se ele se aproximasse dela revelando toda a sua riqueza e poder, como saberia se ela o amaria por quem ele é ou apenas pelos privilégios que ele oferece? Para conquistar seu amor genuíno, o príncipe escolhe abdicar de seu status e viver como um camponês, conquistando-a de igual para igual. Kierkegaard usa essa metáfora para representar a maneira como Deus interage com a humanidade. Ele não impõe sua glória sobre nós, mas se aproxima de forma humilde, permitindo que o amemos livremente. Se analisarmos as religiões sob essa perspectiva, a diversidade de crenças não se torna uma falha no plano divino, mas uma consequência da liberdade que Deus nos deu para buscá-lo. Algumas pessoas encontram a verdade no cristianismo, enquanto outras trilham caminhos diferentes. O importante é que a busca pelo divino permanece como uma das características mais profundas da humanidade. Dessa forma, a objeção de que um Deus verdadeiro não permitiria a existência de tantas religiões falha ao ignorar o papel da liberdade humana na relação com o Criador. Em vez de ser um problema, essa diversidade pode ser vista como um reflexo do respeito divino pela autonomia de cada indivíduo. Outra questão frequentemente levantada no debate sobre a existência de Deus é o problema da ocultação divina. Se Deus realmente existe e deseja que todos o conheçam, por que ele não se revela de forma clara e inquestionável? Esse argumento leva muitos a concluir que a ausência de uma manifestação evidente de Deus é uma forte evidência contra sua existência. No entanto, essa linha de raciocínio parte da suposição de que Deus deveria agir de acordo com as expectativas humanas, o que pode não ser necessariamente verdade. Se Deus se manifestasse de maneira constante e inegável, por exemplo, aparecendo visivelmente a cada geração ou realizando milagres diários e universais, a fé ainda teria algum significado. Muitos argumentam que, sob essas condições, as pessoas seguiriam a Deus não por amor ou convicção, mas por necessidade ou medo das consequências de rejeitá-lo. Isso transformaria o relacionamento entre Criador e criatura em algo mecânico, sem espaço para a verdadeira escolha. A história mostra que mesmo grandes demonstrações do poder divino não garantem a fidelidade das pessoas. No relato bíblico do Êxodo, por exemplo, os israelitas testemunharam milagres impressionantes, incluindo a abertura do Mar Vermelho e o maná caindo do céu, mas ainda assim se afastaram de Deus repetidamente.
Isso sugere que a simples evidência visível da existência divina não é suficiente para gerar uma fé verdadeira e duradoura. Além disso, a ambiguidade na revelação divina pode ser vista como um convite à busca genuína. Deus poderia se revelar de forma absoluta, mas ao permitir um certo grau de incerteza, Ele nos convida a buscá-lo com o coração aberto. Essa busca pessoal leva ao crescimento espiritual e à construção de um relacionamento autêntico com o divino. O próprio cristianismo sustenta que Deus não permanece totalmente oculto. A Bíblia afirma que Ele se revelou através da criação, da consciência humana e, mais especificamente, por meio de Jesus Cristo. O argumento de que Deus não se manifesta ignora essas formas de revelação, que, para muitos, são suficientemente claras para indicar sua existência, mas não tão avassaladoras a ponto de eliminar a liberdade de escolha. Por fim, há um aspecto essencial nessa questão. Será que a real barreira para crer em Deus é a falta de evidências ou a disposição do coração humano? Muitos que rejeitam a fé em Deus não o fazem apenas por razões intelectuais, mas também por razões emocionais ou morais. O desejo de autonomia e a recusa em se submeter a um ser superior frequentemente pesam mais do que a ausência de provas concretas. Se Deus se revelasse de maneira incontestável, todos o aceitariam, ou ainda assim haveria aqueles que resistiriam, não porque não o enxergam, mas porque não querem aceitá-lo. A história humana sugere que a segunda opção é plausível. Assim, o problema pode não estar tanto na ausência de Deus, mas na disposição humana em reconhecê-lo. Se a ocultação de Deus não é um problema insuperável e se a liberdade humana desempenha um papel essencial na relação com o divino, resta a pergunta: há evidências suficientes para justificar a crença em Deus? Muitos argumentam que sim. Um dos argumentos clássicos em favor da existência de Deus é o argumento cosmológico. Se o universo teve um começo, deve haver uma causa para sua existência. Nada surge do nada, e a explicação mais racional para a origem do universo é um Criador transcendente. A ciência aponta para um universo com um ponto inicial, o que sugere que algo fora dele o trouxe à existência. Outro ponto forte é o argumento do design. A complexidade e a ordem do universo, desde as leis da física até a precisão das constantes cósmicas que permitem a vida, indicam um planejamento intencional. Muitos cientistas e filósofos argumentam que o ajuste fino do universo é improvável demais para ser resultado do acaso. A existência de um designer inteligente, portanto, é uma explicação plausível. Além disso, há o argumento moral. A maioria das pessoas reconhece a existência de certo e errado, independentemente de cultura ou época. Se há uma lei moral objetiva, deve haver um legislador moral. Caso contrário, a moralidade seria apenas uma construção subjetiva, sem fundamento real. Dessa forma, a questão não é a ausência de evidências, mas a disposição em aceitá-las. Como já mencionado, muitos rejeitam a ideia de Deus não por falta de provas, mas porque não querem que ele seja real. Aceitar Deus implica reconhecer que não somos autônomos e que há um padrão moral superior ao nosso desejo pessoal. A resposta final à questão do ocultamento de Deus pode ser resumida assim: Ele oferece evidências suficientes para aqueles que o buscam, mas não a ponto de forçar ninguém a crer. Essa escolha está nas mãos de cada indivíduo. Diante disso, surge uma reflexão essencial. Estamos genuinamente buscando a verdade ou apenas tentando justificar uma visão de mundo que nos é mais conveniente? A resposta a essa pergunta pode definir o caminho espiritual de cada pessoa. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento de busca e questionamento, venho a Ti com humildade e sinceridade. Sei que Tu te revelas àqueles que Te procuram de coração aberto e peço que ilumines nossas mentes e corações para compreendermos melhor a Tua verdade. Para aqueles que têm dúvidas, conceda sabedoria. Para os que buscam, mostre o caminho. E para os que já Te conhecem, fortaleça a fé. Que possamos não apenas buscar respostas intelectuais, mas também experimentar a Tua presença em nossas vidas. Se há barreiras dentro de nós que nos impedem de Te reconhecer, ajuda-nos a derrubá-las. Dá-nos coragem para aceitar a verdade, mesmo quando ela nos desafia, e humildade para reconhecer que somos dependentes de Ti. Obrigado pelo dom da vida, pela liberdade que nos deste e pelo amor que nos ofereces. Que possamos responder a esse amor com gratidão e entrega sincera. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho.
Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima!